Olá, boa tarde. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. Oi, Bebel. Deixa eu chamar você. Boa Oi, tarde. Bel. Ui, Tudo bem? cheguei. Tudo. Ih, entrei, O quê? acho que eu entrei com outro perfil. Não, entrei eu mesmo, né? É. Não, Bel, você tem o nome da live de cabeça para me ajudar? Para eu não estar sem colinha? posso. Você está ouvindo por um acaso uma obra aqui do meu lado, não? Tô, mas não tá incomodando, não. Tá, não, tudo bem. Se incomodar, fala que eu fecho, tá? Tá. Como devemos incentivar nossos filhos? Ó, Interrogação. Eu acho que basta isso, porque é longo. É tá. como incentivar nossos filhos. Aí depois a gente vai falar sobre explorar interesses próprios, desenvolver habilidades e competências, etc. Então, Eu estou muito interessada nessa live. pois é, né? Eu vim cheia de ideias. Estava até com Pronto. meu filho agora há pouco. Estava conversando Conversando sobre isso? sobre isso. Pois é, porque ele está com 31, né? Já Uhum. está seguindo, já seguiu o caminho dele, já é homem independente, já consegue gerir essas coisas que a gente está buscando agora incentivar nossos filhos a, né? Essas perguntas que a gente vai fazer aqui. Estamos esperando a Uhum. Mônica entrar, né, gente? Então, estamos. Mônica, Olivia vem, você sabe? Não sei te dizer. Vem não. Vocês estão no mesmo lugar, não, né? Não. Eu tô gripadíssima hoje. Acabei ficando em casa, vou trabalhar de casa. Estou trabalhando, convivendo de máscara com as pessoas. Puxa. Não, mas eu não entendi. Aí qual era o papo com o seu filho? Que ele não, né? Não. O O papo, papo. ó, a gente vai começar, então, ó, estamos aqui, petit comitê por enquanto, né? Então a gente vai É. ficar, vamos ficar jogando conversa fora aqui, enquanto a gente aguarda as pessoas entrarem, a Mônica chegar, talvez Olivia. Ó, Mônica chegou. Ó, a Mônica chegou. Então vamos jogar conversa fora com ela junto. Adoro, porque a live é uma jogação de conversa fora, é bom. Conversa dentro, né? Tá, é boa. Gostei. É uma conversa que a gente joga fora e entra para dentro. É isso. Oi, Moniquinha. Desculpe aí o atraso. Bom Bom dia, dia. Nada queridinhas. de desculpa, Buenas. Mônica. Você tem milhões de créditos Vou, aqui. vou pegar meu café aqui, peraí. Pronto. Toda ouvidos para jogar a conversa fora. Você Olha só, deixa eu, antes da gente falar da base, do tema, só para a gente alinhar aqui em termos da live, eu até comentei com a Bebel, a, a Lucinha, nossa coach da audiência, ela comentou comigo, disse assim, vocês não estão respondendo as perguntas, os comentários. Vocês estão dialogando só entre vocês. Eu sou péssima de ficar vendo mensagem, mas eu vou tentar olhar aqui para ver se tem perguntas. Eu comentei isso com a Bebel disse que tem tido, às vezes, muito mais
comentários do que perguntas objetivas. Mas, olha, entrou. Acabou de entrar. Então, vamos tentar olhar os comentários, as perguntas e os comentários, para incluir mais as pessoas. É uma ferramenta que a gente não pode, como o Zoom, né? Bater uma bolinha, os webinários, mas eu acho que seria legal. Eu procuro sempre tá? estar atenta aqui. Se acontece, é muito porque não deu tempo. Por exemplo, Tá bom. esse comentário aqui é em espanhol. E é só dando bom dia. Bom dia. Olá, Maru. Maru Escobar. Olá, que tal? Como estás? de Morelos. Gente, salutos de Rússia. Salutos de Rússia. Um monte de gente. Bom, eu vou... Você também, Lucinha? Eu vou apresentar. Nós somos a Base Diálogos, um quarteto multidisciplinar formado por 4 mulheres. Hoje estamos na ausência de uma delas. Aparentemente a Olivia não vai poder vir, então vamos começar apresentando a Olivia. Olivia é advogada formada em Direito e ela traz o olhar dela nas nossas questões sobre o direito familiar. Temos também Bebel, que é... Oi, Bel, desculpa. Você pediu para parar? Não, ela só falou que era ela. Visualmente, essa sou eu, Bebel. Bebel Montenegro. Ela é planejadora financeira, ela traz um olhar nas nossas discussões, no nosso pensar público, como a gente fala aqui, traz o olhar financeiro. Todas nós trazemos o nosso olhar pessoal e o nosso olhar profissional, né, do que a gente tem mais habilidade para falar. Mônica Lobo, psicoterapeuta, ela traz o olhar da terapia sistêmica, de família e de casal. E eu, Patrícia Pires, também psicoterapeuta, eu trago um olhar mais voltado para o indivíduo. E juntas, nós somos a Base Diálogos, a gente tenta aqui trazer assuntos do cotidiano para assuntos difíceis, assuntos tabus, assuntos que muitas vezes a maioria de nós passa, mas às vezes a gente, né, não conversa com a família, com os amigos. Então, a gente vem aqui democratizar assuntos difíceis, falar de pensar publicamente e trazer o nosso olhar técnico, mas sem ter tom professoral, sem ter nenhum tom de legitimação no sentido de que é uma verdade absoluta. É mais um pensar público. Vocês estão de acordo com a minha apresentação da base? Tô, Paty, eu só queria complementar assim, que a nossa intenção nessa democratização do pensar publicamente, especialmente para as pessoas que não têm acesso, ou por questões financeiras, ou por questões pessoais, aos nossos escritórios e consultórios, porque escolhemos esses temas porque nós 4, né, temos uma convergência no bem-estar do ser humano, se situar melhor nesse espaço de vida que a gente tem, que é tão rica, tão benéfica para tantas alegrias, e muitas vezes a gente não consegue usufruir do que a gente tem, porque a gente está com uma lente talvez enviesada ou talvez vitimizada de uma situação. Então, no que a gente compartilha isso, experiências como pessoas que atendem ao público nos seus escritórios e consultórios e seres humanos que já viveram esse trajeto, a gente pede que vocês que estão aqui, se souberem de pessoas que podem usufruir dessa conversa,
que mande o link, mande o contato, e essas conversas ficam gravadas no YouTube, quem quiser acessar depois, e ficam gravadas também no próprio Instagram. Então, era só para reforçar o público que a gente pretende atingir Muito bem. com essas conversas. Bebel, falhou a sua voz. Agora? Voltou. Voltou? Tá. Voltou. Cara, tem alguma obra aqui do meu lado, mas aquelas coisas de tempos de internet, lugares que depois de hábito. Então é um pouco. Bel, tá ruim, Bebel. Tá não é ruim, da obra, Bebel. não. A sua voz, ela tá falhando. Vê tá que tá. De fone. Eu tirei da internet e coloquei no 4G. Vê se melhorou. Melhorou. A Lucinha colocou aqui no comentário dela que eu acho que acrescenta ao que você falou, Mônica, que mesmo que façam cara de saco cheio, depois vira hábito e as pessoas gostam. Então, é isso que a gente vem estimular, é esse diálogo. É que a gente, às vezes, não tem o hábito e que é difícil. Mas, quanto mais a gente pratica, fica, mais gostoso fica, porque ela é gostosa. Aquele ditado intimidade só traz problemas ou filhos, não é verdade. Ela pode resolver problemas, né? Sim. Muita coisa boa. Então, o diálogo é bom e ele traz muita coisa gostosa. E a gente faz, o que a gente tenta fazer aqui é exatamente recobrar esse hábito. O hábito de dialogar, de conversar, de se aproximar das... E a gente vem nesses últimas 3 lives conversando sobre a conversa com os nossos filhos nas escolas, as conversas com os nossos filhos quando eles estão afastados, né? Bebel, tá acontecendo alguma coisa, você tá com um eco. Pessoal, vocês estão ouvindo a Bebel bem? Tá ruim? Não, se vocês duas estão ouvindo mal, então todo mundo está ouvindo mal. É difícil. Agora ficou bom. Bom, então vamos tentar. Continua. A ideia é que a gente vem falando dos nossos filhos, dos mais jovens, né? Ó, meu filho já mandou aqui, ó. Filho é bom para isso, né? Não dá para te entender na live. Tá difícil. Tá ruim. Agora deu uma melhorada para mim. É que tá cortando. Eu vou... Será que se você mudar de lugar aí, algum lugar da casa que fique melhor, ou que pegue melhor esse 4G? Eu vou colocando aqui enquanto você... Na verdade, sim, o que a gente tem trazido ultimamente, né, é um pouco essa questão dos filhos e a nossa responsabilidade nessa autonomia, nessa forma deles se relacionarem. A gente falou disso na última vez, estávamos bem mobilizadas com essa questão da escola e dos resultados e das expectativas que nós estávamos percebendo, como as escolas estavam se organizando, olhando um lado muito, vamos dizer assim, punitivo ou protetivo, nos 2 pontos, dos eventos que estavam acontecendo. E, continuando na linha dos filhos e dos adolescentes e das crianças, a Bebel, que tem essa pegada financeira da administração do dinheiro, da profissão. A gente vive no mundo capitalista e a gente precisa ter uma profissão, então isso é uma provocação que precisamos estar fazendo aos nossos filhos desde sempre.
Hoje eu atendi um garotinho e como eu estava com essa live na cabeça, eu perguntei, está melhorando, né? Eu perguntei, você acha legal assim, você está crescendo? Porque ele estava dizendo que queria mudar para o Fundamental 2, que ele já estava cansado do Fundamental 1. E aí ele disse, eu quero crescer, porque eu só não quero crescer por ter que pagar a conta de luz e de gás, e eu não queria ter que pagar conta nenhuma. Então, eu acho que pegando essa dica, né? Pois é, eu ia falar que a provocação é exatamente esse prazer na autonomia e na independência. Porque a gente encontra prazer em várias coisas. Cadê o prazer da autonomia e da independência? Que muitas vezes os jovens estão perdendo. E eu acho que eles estão perdendo por uma certa confusão, excesso de informação e que caminho eu vou, sabe? A gente estava discutindo isso mais cedo. Não sei se eu posso retomar aqui, Mônica, um pouquinho? Vocês estão me... Pode, eu trouxe um fone com fio também, para qualquer coisa eu tento colocar. Né? Então, a ideia é como é que a gente vai conseguir incentivar os nossos filhos a explorar esses interesses próprios deles, né? A desenvolver habilidades e competências para conseguir fazer escolhas, né? Fazer escolhas saudáveis. O mundo deles está mudando muito rapidamente, né? Eles estão tendo que ser muito mais autodisciplinados do que nós. Eles estão... Bota o fone, tá, meu filho? Escreveu, bota o fone, bota o fone. Ui. Vê se melhora. Nossa, muito. Ai, nossa. Você sabe o que deve ser? Obrigada, muito Eduardo. Obrigada. Não deve... Você sabe o que deve ser isso? O filtro do próprio telefone para os barulhos. Então, ele corta os barulhos e corta a minha voz também. Com certeza. E eu acho que a gente poderia falar muito a provocação que a gente fez no post. Para quem está aqui pela curiosidade, tá? VUCA. Esse mundo VUCA e o mundo Bunny, eu vou traduzir. O VUCA é V de volátil, U de incerto, é em inglês, né? Uncertain, né? V de volátil, U de incerto, C de complexo e A de ambíguo. E esse mundo já está mais rápido ainda e ele já está indo já foi até para o que eles estão chamando de Bunny, Bunny é brittle, é frágil, ansioso, não linear e incompreensível, tá? Que eu diria que a gente pode ir mais que é para o imprevisível, mais imprevisível do que a gente estava acostumado. Então, fica muito difícil para os nossos jovens identificarem que caminho é esse. Eu estou aqui levantando bolas, tá, gente? Daqui a pouco eu... Então, eu pensei primeiramente isso. Como identificar os caminhos, né? Porque antigamente era muito claro. Você estava na escola, depois você ia trabalhar, depois você se aposentava e ia aproveitar a vida e tal. Agora você vai estudar a vida toda, vai trabalhar a vida toda. Quando é que você se diverte, você se aposenta, onde você tem o seu prazer, quando que você usufrui? É só trabalhar para pagar conta? Então, essa é uma das coisas. Qual é o caminho? Depois eu falo as outras. Mas qual é o caminho? É a primeira provocação. Porque, e a outra coisa, a gente tinha exemplo. E eu acho que exemplo a gente continua tendo. Como uma boa saída. Mais ou menos. Mais ou menos. A gente continua tendo, mas, assim, os pais dos adolescentes hoje ainda tiveram uma carreira profissional e uma trajetória mais previsível.
o que você traz com essas duas siglas, no meu entendimento, é que há uma imprevisibilidade em relação ao futuro maior do que existia na geração dos meus pais e na minha própria geração. Provavelmente, se eu escolhesse engenharia, eu ia ser engenheira o resto da vida. Hoje eu ouvi de um casal funcionário público de um bom escalão, eles dizendo, eu ainda brinquei, da questão da importância do trabalho para mim, que traz um protagonismo, um estar no mundo, independente do ganho financeiro, tem um foco na produtividade, na inclusão na sociedade. E isso, para mim, no meu momento de vida, Eu é vou te interromper bastante para fazer uma importante. provocação. E No momento. Tá. não, deixa eu só acabar que eu vou perder meu raciocínio. Segura aí, bota no varal sua provocação. E aí eles disseram, já foi assim. Nós, embora funcionários públicos, a gente não tem nenhuma garantia de que a previdência privada, até a gente chegar no nosso aposentadoria, se a gente vai ter a mesma previdência privada, se a gente vai se aposentar como a gente imaginou que fosse se aposentar na idade que a gente pensou em se aposentar. Então, isso, e eles estão na faixa de uns 40 anos. Então, isso é uma questão que, para a juventude que está escolhendo uma profissão agora, essa volatilidade e essa mudança que acontece muito rápido traz uma insegurança. O que me traz preocupação é que ficam vivendo muito o hoje, porque é o hoje que está garantido, não tem esse preparar o futuro. O futuro fica mais incerto. Então, eu acho que a gente precisa estar atento a isso enquanto pais e avós para ajudá-los a encontrar segurança na própria mudança de rota ao longo da vida profissional. Antes Bom, de falei, você já agora assumir que aí, tempo. Paty, deixa só eu botar mais uma pimentinha, mais uma insegurança no meio do caminho, porque eu acho que nós estamos sendo martelados direto com essa novidade da tecnologia substituir a mão de obra e a quantidade de gente que vai ficar sem trabalho. E a Mônica acabou de falar sobre como ela se autodefine, como ela se sente útil na sociedade através do trabalho. Então, isso é outra forma. A forma de estar no mundo é através do trabalho hoje. E até isso está sendo questionado. Então, isso tá, é mais uma pimenta. Bom, você está trazendo pimenta, então eu vou trazer mais ainda, porque eu tô, na verdade, pensando sobre isso junto com vocês pela primeira vez, né? Eu não tive na outra live passada, então é um pensar novo para mim sobre o assunto. E estava bem atenta diante do que vocês estavam falando, e eu com filhos ainda pequenos, e passando, né, vou passar por isso, eu tenho uma visão até mais otimista. Não sei se vocês estão pessimistas, mas mais otimistas. Primeiro, não, tá, desculpa, então. Porque eu vejo o seguinte, a gente fala, né, dessa, como era mais linear, como era mais claro, né, mais permanente. Linear anteriormente, mas isso não quer dizer que com 17, 18 anos a pessoa ela sabia exatamente. Gente, às vezes a gente falou alguma coisa e eu olhei, mas eu não vou poder prestar atenção. Eu vou olhar, Isso não quer dizer que a pessoa tinha uma escolha de ser engenheiro e que aquilo fazia ela. Aí eu vou falar da individualidade, feliz. Às vezes a pessoa passa a vida, o resto da vida infeliz sendo engenheiro porque ela escolheu com 17 anos, 18, que ela ia ser engenheiro, porque antigamente era engenheiro, advogado, médico. Ou, como eu conheço alguns funcionários públicos, eu vou ser funcionário público porque isso vai me trazer estabilidade. E eu já ouvi de alguns funcionários públicos que é o céu e o inferno,
porque eles ficam num lugar de é isso que eu vou fazer pro resto da vida e eu não me enxergo aqui e ao mesmo tempo eu não posso largar isso, porque é quase uma maluquice você largar um trabalho no Brasil que te dá essa segurança. Então, né, quando estava falando que dessa segurança, sim, é uma segurança que talvez traga consequências. Paralelo a isso, eu vejo hoje em dia os jovens, eles têm a chance de muito mais aberta, de trocar muito mais fácil, de fazer uma transição de carreira, porque eu comecei fazendo isso, e agora, enfim, eu vi que eu não dou para isso e eu quero isso. Então, pensando na minha profissão, talvez como psicóloga, o caminho que eu quero levar é do autoconhecimento. Porque quando você sabe de uma habilidade sua que você é bom, e não necessariamente eu faço isso porque isso vai me dar dinheiro, isso vai me dar estabilidade. Eu acho que quando você sabe que você é bom numa coisa, que você gosta de fazer aquilo, é muito mais fácil você conseguir crescer profissionalmente, chegar em algum lugar, quando você entende sobre você, das suas habilidades, o que te faz bem, o que você... tentar olhar por esse caminho de se conhecer, de autoconhecimento, e os pais ajudarem os filhos nesse lugar, você ter um olhar para o seu filho, meu filho quando, né, sei lá, quando entra no joguinho, ele não sai. E não falar de joguinho para joguinho, ir para outros lugares, mas uma habilidade de, sei lá, para ser programador. Minha filha adora... Ela tem uma desenvoltura com a conversa, eu acho que ela difere de outras crianças da idade na comunicação, então talvez ela possa, né? Vou tentar mostrar para ela que talvez ela possa ser uma boa jornalista, uma boa comunicadora. Então, é mais um olhar para si, para dali tentar ir para algum outro lugar que não seja nesse padrãozinho de fazer a faculdade tal, tal, tal. E isso, gente, é só o meu pensar, tá? Oi. Paty. Eu quero entrar. Me empolguei. Obrigada. Não, é porque a Zeneide botou um comentário super importante, não diminuindo aí a sua fala, porque eu acho que você está trazendo um ponto de vista que é importante, né? Que é de poder perceber diferenças e habilidades desde cedo. Você está trazendo o viés do indivíduo, né? E da riqueza do indivíduo. E o que a Zeneide colocou é que se a gente não acha que esses indivíduos hoje estão mais flexíveis, né? E com isso tem valores mais humanos e, de alguma maneira, tem uma ampliação desse leque. Eu concordo com o que ela está dizendo, que esses valores humanos ampliam o leque, principalmente se a gente olhar, né, do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista da inter-relação entre as pessoas. O que eu percebo é que essa geração que está vindo, ela não está só centrada se eu vou ser uma boa jornalista porque eu comunico bem. Ela está centrada que ela, para ser uma boa jornalista, ela precisa muito mais do que desenvolver habilidades pessoais. Ela precisa desenvolver habilidades relacionais. E aí eu vou trazer uma informação que no início do ano 2000, um francês chamado Jacques Delors, a serviço da Unesco, a contrato da Unesco, ele escreveu o relatório Delors. Não, todo mundo quieto ouvindo você. Escreveu um relatório Delors que era pilares para a educação do século XXI. E dentro desses pilares, agregando com o que você está falando e a fala do comentário da Zeneide, ele diz que a educação para o século XXI tem 4 pilares. Aprender a conhecer, que era o nosso velho
caderninho e professor de conteúdo, né? Trazendo a informação, que, como a Bebel diz, já está sendo cada vez mais substituído pelo Mas tem Google que e aprender a filtrar o similares. Google. Isso é aprender a conhecer hoje. Aprender a conhecer hoje é para aprender a Tá bom. saber qual a informação e a conectar informações. Fazer a junção de informações. Não, peraí, tá bom. Não, tá bom. Mas aí já entram as outras habilidades que vão agregar essa. Por isso que não é só conhecer, né? Aprender a fazer no sentido de entender um trabalho de equipe, entender a complementariedade das especialidades de cada um, aprender a se relacionar, que é a habilidade humana de conexão, que vai fazer com que você se situe não só ganhando dinheiro, mas produzindo conhecimento, produzindo mudanças, cuidando do outro e cuidando de você e aprendendo a se conhecer, né? Em relação ao autoconhecimento e à autoestima, que vai te dar um lugar funcional, né? Um lugar de protagonista e não um lugar de vítima. Você está numa equipe, você tem a sua parcela, você ouve o outro, você absorve o que o outro está trazendo e você constrói esse grupo. Então, isso, né? Para mim, se a gente consegue trazer isso para o jovem ou para as famílias, em termos de como é que eu posso ajudar meu filho a ter uma vida produtiva e segura, financeiramente, emocionalmente, relacionalmente, eu tenho que olhar para esses 4 pilares e a escola. Então, vou pegando daí, tá? Desses 4 pilares, o aprender a conhecer e o aprender a fazer, você está falando de habilidades produtivas e cognitivas. Do aprender a se relacionar e a se conhecer, você está falando de habilidades relacionais e pessoais. Concorda? Uhum. Então, até da minha conversa com meu filho, que ele estava falando, ele trouxe para mim essa visão que eu achei muito interessante, que quando você pensa numa faculdade hoje em dia, filho, você vai fazer o quê? O filho em geral, não o meu. Uhum. Mas, filhos, vocês vão estudar o quê? Você vai entrar numa faculdade que hoje em dia ainda tem um valor social, porque ela é uma sinalização da qualidade do seu ensino. Você vai para Harvard, digamos, Harvard tem uma sinalização, PUC aqui no Rio tem uma sinalização, o FRJ tem uma sinalização. Ela dá uma sinalização da qualidade do seu ensino, ainda, tá? Uhum. Elas são sinalizações, mas a sua manutenção depois que você entra no trabalho, ele é muito mais pelas suas habilidades relacionais e pessoais. Então você entra, é claro que você tem que ter as técnicas também, você tem que ter a produtiva e cognitiva, mas você vai se manter, para se manter, você vai precisar das relacionais e das pessoais. Vocês concordam? 100%. Tá. Uhum. Total. E eu tenho uma impressão, assim, que cada vez mais a gente está precisando desenvolver as relacionais e pessoais, porque as cognitivas e produtivas estão mudando rápido demais. Então, o que está segurando a gente numa possível linearidade, que nosso cérebro precisa de uma linearidade, tá? E nosso cérebro precisa de uma quantidade de escolhas pequena. Ele não vai, se você der muita escolha para o nosso cérebro, ele não consegue escolher. O que está dando uma certa linearidade para a gente são as relações e esse autoconhecimento. Somos autocentrar, você se autocentrar e você ter relações pessoais, é a sua rede. Então, é isso que está dando linearidade para a gente hoje em dia, muito mais do que uma carreira no sentido de as habilidades.
essas habilidades cognitivas e produtivas, porque elas estão muito rapidamente terminando ou com ameaça de terminar, Mônica. Você falou de jornalismo, Paty, você falou de jornalismo. É uma das profissões que está meio doomed, dizem que vai acabar, sabe? Tá, mas olha só, deixa eu voltar aqui em cima do que você falou, dessa palavra linearidade, que é uma palavra, eu cuido dela, porque às vezes eu fico com a sensação de que ela restringe, né? Mas eu sei que você não usou, não, você usou no sentido não é nem de foco. É de encadeamento, porque a gente precisa de encadeamento. A sensação que eu tenho, mas é muito mais a reação nossa comportamental. A gente não é um objeto, nós não somos seres que ficam soltos e fica solto, se junta de novo. Fica solto, se junta de novo. Essa sensação de pular de galho em galho é muito angustiante para o ser humano. O cérebro humano precisa de previsibilidade. Ele cansa muito rapidamente. Ele economiza energia se ele tem previsibilidade, entendeu? Tá. O que a Nanda colocou se a gente não achava que era uma questão de propósito. E quando ela fala do propósito, na hora que eu ouvi a pergunta, eu fiquei pensando, poxa, mas antes já existia propósito. Eu acho que, talvez, ampliando essa visão do propósito, eu fico com um tema que a Zeneide batalha e que eu gosto bastante, que é a intenção. Né? Dentro dessa economia de energia, e que você chamou de linearidade, a gente precisa se dar conta, e o adolescente, qual é a intenção. Qual é a minha intenção de estar aqui, o que eu tenho, né? Como, aí vai a conversa da Nanda, como propósito a curto, médio e longo prazo. E eu vou nessa economia de energia com um foco, sabendo que isso é plástico, que eu posso ir transformando. Mas uma coisa que eu fico pensando, eu tive essa diversidade, né, de formações profissionais. Minha primeira faculdade foi letras. Eu comecei a minha vida profissional como professora de pré-escolar. Só que a minha sensação é que eu vim, ao longo da vida, ampliando e somando em cima de uma origem. Havia uma intenção minha de trabalhar com pessoas, uma qualidade, uma habilidade, vamos dizer assim, na relação. Era uma área que me atraía. E aí eu fui somando, né? A orientação educacional, a psicopedagogia, a terapia de família, a mediação, e aí vamos lá. E agora essa troca, né, virtual que me pegou no último minuto do segundo tempo e que me apaixona e que me desafia. Então, eu acho que é isso. Para quem está começando uma vida profissional, ter essa abertura. Agora, o ponto que para mim pega, Bel, é que as pessoas, como esse garotinho falou, eu não gosto de pagar dados de realidade, conta de luz. Aí pensando nesse garotinho, eu acho que ele nem sabe o que é, né, pagar conta de luz e gás. Ele deve talvez ouvir os pais falando, pagar que conta, não é bom. Isso não é bom, né? E aí ele, né, porque ele nunca pagou, ele não sabe, mas ele deve ouvir isso e deve saber que isso é ruim. Gente, não é ruim, é bom. É bom você poder pagar a tua própria conta, você ser independente, você conseguir produzir. Gente, é uma das coisas que eu sempre disse, que eu disse assim, eu vou ficar feliz no dia que eu souber que a conta... Até eu conheci uma pessoa que era assim, teve um piripaque no país dele, ele veio para o Brasil, começou a lavar prato, e ele tinha formação, e era bem apessoado, então... Ele começou lavando o prato, acabou presidente de empresa, né? Ele tinha
realmente uma excelente formação. E assim, sabe? E saber que podia continuar lavando prato, mas ele ia conseguir sobreviver. Sabe, aí a gente vai entrar em outra conversa. Você levou ao pé da letra o que eu falei, tá, Bebel? É ruim pagar a conta. Não é sobre... Claro que é bom ter a sua independência, fazer parte da sociedade. É independência e autonomia, Paty. Não, eu entendo. É isso que a gente quer passar para os nossos filhos, que é bom ter. E talvez essa fala, né, que eu, enfim, imaginei aqui, possa até criar uma crença limitante, né? Se você ouve uma coisa desde criança, não gosto de pagar, não gosto de pagar, não gosto de pagar, você paga aquilo com raiva, né? Ou você não vai querer pagar, então vai se encostar em alguém, enfim. Mas, voltando aqui para essa... Deixa eu só falar uma coisa. Só falar uma coisa. Um amigo meu não gosta de pagar imposto. O outro, assim, imposto sobre lucro, eu adoro. Isso quer dizer que eu lucrei. É o significado. Você pega coisa. Aí, se a gente for também entrar na questão do Brasil, né, gente? Aqui dá uma sensação ruim você pagar imposto, você não vê nada de volta. Se fosse na Inglaterra, né, na Espanha, sei lá, nos países Confesso que todos os países têm a mesma discussão, Patrícia, porque a gente está aqui. Você vai para a Espanha, tem a mesma discussão. Você vai para a Inglaterra, tem a mesma discussão. Então, a gente está fugindo do assunto. Mônica, vamos voltar. Você estava falando, né, da sua trajetória profissional, como aconteceu com você, e eu me identifiquei muito, porque eu acho que foi o que aconteceu comigo, principalmente. Você mais ainda que eu, se bem que não em relação à psicologia, porque a gente fez psicologia na mesma época. A psicologia, né, a faculdade de psicologia... Não... Só que eu era 20 anos mais velha e já tinha feito você. 2 antes, 2 outras, né? Eu quis dizer, que eu ia falar sobre a psicologia, por exemplo, quando eu fui fazer psicologia, não era famosa, né? Não era uma faculdade, nenhuma amiga minha fez. Eu não sei por que eu fui fazer, ninguém me incentivou, eu não tinha ninguém na família. Aliás, minha mãe era advogada, meu pai engenheiro. Minha filha, por que você não faz direito? Eu falei, não, eu quero... eu não sabia muito bem, foi muito intuitivo, né? Tipo assim, deu certo de alguma forma. Eu acho que né, por isso que você está falando. Agora eu penso que hoje em dia eu acho que a psicologia e a saúde mental, não sei se vocês concordam comigo, está muito mais divulgado. Eu vejo muitos jovens fazendo psicologia, muito. E às vezes a pessoa faz porque, enfim, simplesmente não tem nenhuma habilidade para aquilo, não sabe se tem, aí vai fazer que nem talvez hoje a medicina virou um negócio, né? Vou fazer medicina porque é uma boa profissão, porque dá dinheiro e estabilidade. Talvez muitos anos atrás as pessoas iam fazer medicina, alguém falou aqui, tal do propósito, não, eu quero salvar vidas, eu me vejo fazendo isso. Então, acho que quando vai se popularizando uma profissão, eu acho que acaba tendo mais pessoas que talvez não se identifiquem tanto, mas vão na roda do rato. Vão indo, diferente de, como a Mônica falou, que foi a evolução dela para chegar onde ela chegou. E às vezes até tem sucesso, mas não são, enfim... Existem profissões de moda, eu acho, e existiam também profissões que eram certas. Engenharia, direito, medicina, tinha um pouco assim, né? Tinha até piada. Como hoje é tecnologia, Bebel, informática. É verdade. Vai fazer informática que vai ter emprego para todo mundo que faz isso, né? Tem emprego. Eu vejo vários jovens indo para esse lugar. Eu não sei o que a gente ainda não sabe, né? Mas o que... já... Bom. Vocês estão falando uma coisa, eu me lembro de uma fala era do meu pai essa fala, né? Porque eu acho que tem essa história familiar, nessa escolha, como é que a gente incentiva e como é que os filhos escolhem, é muito pelo nosso modelo e pelas vozes familiares que
que vêm atrás da gente. Mas o meu pai dizia que tem profissões que você faz o que não gosta, não, faz o que gosta e ganha dinheiro. Tem outras que você faz o que não gosta e ganha dinheiro. Tem outras que você faz o que gosta, mas não ganha dinheiro. E, por último, você não faz o que não gosta e também não ganha dinheiro. Ele dizia, minha filha, você tem que escolher em que raio do círculo você está se colocando em relação a isso. E eu acho que, no meu ponto de vista, a melhor coisa numa escolha profissional, e aí respondendo ao nosso título, é como é que a gente deve incentivar, né? Trabalhando o autoconhecimento e a autoestima para você tentar se conhecer um pouco e descobrir o que gosta. O que você gosta? Porque se você gosta de fazer aquilo e você consegue, de alguma maneira, oferecer dentro desse mundo sistêmico a sua competência para o outro, essa competência vai ter um valor, não só como uma realização profissional, mas como a atender a necessidade do outro. E a gente vive no mundo capitalista e isso tem um preço. Um preço, uma troca, que eu não estou trocando mais a minha manga do meu jardim com a maçã do jardim vizinho. Foi que eu, né, quando eu entrei aqui, eu estava falando sobre isso, né, ouvindo vocês sobre o autoconhecimento. E essa sua fala me fez lembrar uma amiga minha, que ela é funcionária pública, e um dia, né, nessas conversas profundas, ela falou assim, Kátia, eu decidi, né, ser funcionária pública, porque eu vim de Brasília e lá todo mundo já nasce, né, pensando que vai ser isso. E ela tinha feito uma faculdade, sei lá, de comunicação, e ela pensou o seguinte, eu não tenho habilidade para nada, isso jovem, eu não me vejo fazendo nada, porque às vezes você não sabe, né, do que você gosta. E aí ela chegou para uma tia dela e falou assim, tia, o que trabalha pouco e dá dinheiro e faz um bom dinheiro? Aí a tia dela falou, sei lá, um cargo lá, X. Ela tinha uma habilidade que ela sabia, ela era muito focada. Então ela sentou, estudou durante 2 anos e passou. Hoje em dia ela fala, eu não gosto muito do que eu faço não, mas pelo menos me dá liberdade para poder viajar, porque eu gosto do dinheiro que me traz. Então eu vou lá, não sou, né, não sou feliz, não acho que eu faça uma grande coisa para a sociedade, mas ela soube, dentro do que ela sabia sobre ela, da habilidade dela, como a Mônica falou, eu não faço o que eu gosto, mas dá o dinheiro que me dá a oportunidade de fazer outras coisas que dão prazer para ela. E como a Mônica está falando, eu penso que é uma utopia, né? Faça o que você ama para que você nunca mais terá que trabalhar na vida. Não. Coisas nesse sentido. Mesmo que você ama, tem partes chatas. Agora, eu acho que você trouxe uma coisa que é interessante. Tem 2 aspectos do que a gente tem que pensar na hora da gente tentar orientar e tentar ajudar os nossos filhos nessa busca da autonomia e da independência através do trabalho e através de se lançar no mundo, né? Uma é a parte interna, se conhecer internamente, o que você quer na vida. Você quer seguir um propósito? Você aguenta ter uma vida sem muito dinheiro para seguir a sua paixão? Você quer dinheiro? Você prefere ganhar dinheiro e pagar pelos seus prazeres? Você prefere ter prazer no seu trabalho? O que você prefere? Esse quadrante aí que o pai da Mônica falou para ela, né? Onde é que você quer estar, né? E que eu acho que a gente tem que considerar, né? Várias coisas, né? O que você ama? São 5 coisas importantes. O que você é bom? O que você ama? O que o mundo precisa? E o que você pode ser pago por? Se você considerar essas 4 coisas que são consideradas no Ikigai, se você considerar as 4, se você conseguir atingir as 4, você tem aquele do Ikigai, né? Então, isso é o máximo dos máximos. Mas então você tem que ter esse conhecimento interno, mas você
também tem que ter um conhecimento externo. Em que mundo você está se lançando? E eu acho que esse desafio do mundo externo é que está gerando essa grande insegurança. Claro que você tem que... E aí o mundo interno fica uma bagunça. Porque como é que eu vou fazer escolhas? Que mundo externo é esse que eu tenho, entendeu? É o desafio. Olha só, tem comentário, a gente está fazendo comentários que têm tudo a ver com o que as pessoas estão entrando. Estou aqui cumprindo Você é muito caso da obediente, Lucinha. Lucinha. Eu não vou te A Zeneide obedecer, não. Sinto muito, tá? Eu quero falar. Olha só, não, mas faz sentido, gente. Olha só, a Solange Joana, ela falou exatamente isso, da importância do autoconhecimento e da autoestima para você poder. Mas a Zeneide trouxe um comentário, eu perdi ele aqui, Paul estou Newport tentando achar. fala que desenvolver habilidades vem antes da definição da profissão. É isso. Porque desenvolver habilidade tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com a autoestima, que está todo mundo aqui. Então, é isso. É não trazer, de repente, situações prontas, como acontecia no passado. Eu sou carpinteiro, meu filho vai ser carpinteiro, meu neto vai ser carpinteiro. E nem também entrar numa coisa anos 60, que você vai ser o que você quiser, o importante é você ser feliz, paz e amor, e aí não focar também no dado de realidade. O que a gente está trazendo aqui é esse equilíbrio entre esse autoconhecimento, né? E você, para você poder dizer quais são as suas habilidades ligadas a esse conhecimento, para você poder fazer uma escolha. E é curioso, porque a gente está chegando em termos de educação, essa escolha, a primeira faculdade que você faz, não necessariamente vai ser a sua profissão, mas ajuda a você a ter segurança no que você gosta, do que você não gosta, do que você é competente, do que você não é, e aí vai fazendo ou uma pós, ou uma especialização, ou caindo mais para uma outra profissão à direita, à esquerda, no sentido de isso aqui tem mais a ver comigo do que aquilo que eu fiz. E eu acho que é isso que é importante, né? Voltando ao nosso tema, como incentivar os nossos filhos. Como é que a gente pode fazer isso? Em que medida a gente pode fazer isso? Eu tenho a sensação que é nesse espaço interno e de relacionamento, dentro que eu chamei dessa linearidade, dessa rede relacional familiar dessa rede relacional, de relacionamento, de capacidade de se relacionar, que não precisa ser só com a família, mas de segurança de se relacionar no mundo, eu acho que é isso que vai dar segurança para eles poderem... Por que você está rindo aí? Para eles poderem fazer qualquer outra escolha. Vai. Lucinha, não tem jeito. Assuma seu óculos formiga. Mas é que os óculos é só para ler, Lucinha. Se eu botar os óculos e ficar olhando, eu não posso. Não posso ver, eu não vou ver. Eu preciso dos óculos só para ler. Não são bifocais. Eu estava rindo aqui 10 minutos atrás desse comentário da Lucinha. E, gente, olha só, já estamos quase na hora da live. Agora, deixa eu só fazer um último comentário disso que vocês estavam falando. Para fechar, né? Como devemos incentivar nossos filhos? O meu pensamento é, primeiro, a gente tem que... tem uma frase que eu amo, que é: a gente quer que nossos filhos sejam a nossa versão melhorada. E não, né? Eles vão ser eles, indivíduos. Boa, obrigada. Fiquei com medo até do seu começo. E aí você, como pai, como adulto, como mais velho, né, como na relação, você conseguir conduzi-los e enxergá-los, ter um olhar individualizado para eles, tipo assim, eu acho que meu filho é bom nisso, vou falar isso para ele, vou incentivar, vou mostrar, porque eu estou enxergando. E principalmente para quem tem 2 filhos, entender que seus filhos são diferentes.
né? Você tem que ter olhar diferenciados para cada um dos filhos, porque eles vão ter habilidades diferentes. E aí você incentivá-lo, conseguindo mostrar alguma coisa que talvez eles ainda crianças, adolescentes, não estão vendo que, né, como a Zeneide falou em vários momentos aqui, sobre as habilidades. E, sim, óbvio, tentar ajudá-los nesse autoconhecimento. Eu acho que essa é a forma que uma das formas para que a gente pode O incentivar. que eu traria, não excluindo tudo que você falou, Patrícia, mas o que eu traria é ouvindo os seus filhos. Ouvindo os seus filhos. Eu acho que essa escuta, o que eles acham, o que eles pensam, o que eles sentem, como eles se avaliam. Eu acho que se a gente escuta e percebe as diferenças, mesmo que às vezes você não concorde com o que eles estão falando, mas precisa escutar. Eu acho que essa escuta nossa, de já uma escuta viciada, que a gente escuta para dizer, dar um recado em cima da escuta, a gente está pensando o que vai responder, eu acho que não ajuda a esse desequilíbrio, suportar que eles tenham esse desequilíbrio na hora da escolha da profissão e na escolha da carreira. Faz Eu parte acho que do a gente volta para autoconhecimento. como a gente começou a live, né? Diálogo e intimidade. A gente conseguir escutar inclusive os silêncios dos nossos filhos, né? Conseguir estar e conviver dar liberdade para eles chegarem para a gente com toda e qualquer insegurança para a gente poder ajudar nesse caminho. Que a gente só tá para ajudar. É isso. Gostei, Bel, desse seu final. Fechou bem aqui a live. E olha que eu Bom, sou meninas, financeira, não sou terapeuta, hein? A gente já se embolou tanto aqui que ninguém mais sabe quem é quem É na fila verdade. do pão aqui. Fala, Pá, vamos vamos. lá. Um Vamos beijo para a fechar? Olivia. E a Acabou Olivia de chegou, beijinho, Chu. mandar um beijinho para a gente. Ah, Agradecer a presença de vocês. Se vocês acreditarem que essa live possa, né, ajudar alguém, clarear sobre ideias, encaminhem. Como a Mônica falou no início, ela vai estar gravada aqui e também no nosso YouTube, que é Base Diálogos. E um beijo. Nos vemos semana que vem. Tchau, gente. tchau, meninas. Beijo. Obrigada Um pela. beijo. Tchau. Tchau. Tchau.